Miguel Oliveira disse que quer entrar para a política e, quem sabe, um dia ser presidente do Brasil. Para mim, só falta cortar o mindinho, porque na parte da mentira ele já é profissional. E nós vamos ver a mentira que ele contou, que nasceu surdo e mudo, que tinha um laudo, o laudo sumiu, aí depois ele falou que não tinha laudo. Vai até o final que vale a pena. Vamos ver a parte aqui que em uma entrevista ele é perguntado sobre política e ele diz que, quem sabe, ser presidente do Brasil. Vamos agora falar de política. Você gosta da política, você estuda, busca informações, e você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei. Mexeu no nariz, vai começar a mentir. Eu estudei, já mexeu no nariz. Ele faz isso toda hora que ele mente. E eu pretendo, claro, sim, mais pra frente, é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, né? Eu adoro a política. Desde 1932 até nós, que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, entendeu? Ele decorou, é isso. Ele pegou os presidentes desde lá, de 1939, blá, 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 blá. Aí ele vai falar todos que passaram e tal, e você vai falar, nossa, ele estudou mesmo. Não, ele só decorou, gente. Ele só decorou e aí ele fala tudo isso pra você que nem sabia dessas informações e você começa a achar, nossa, esse menino é politizado mesmo. Eu assumi o Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954. Vê como é decoradinho, como ele vai rapidinho. Que se suicidou no Palácio Catete, diga saída do governo federal no Rio de Janeiro. Aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5. Aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura. Veio o Tranquilo, que morreu com problema na apêndice. Aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, veio o companheiro, aí veio a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. Decorou tudinho, bonitinho, né? Nessa idade aí a gente tem uma cabeça boa para essas coisas. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende. Quem mais ganhou a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer, cortar, mexer com as nossas crianças. O discursinho, pra que lado ele vai, hein? Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza. Ele tá sinalizando pra quê, hein? Deus, pátria, família e liberdade. Acho que eu já sei a que partido ele vai se filiar, hein? Defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar, registrar em católico, e eu disse que... Então... mas você tá dizendo, né? Claro que é um desejo, um sonho desde moleque, que eu queria sempre chegar a Brasília, ser um deputado e falar... Começou com deputado, mas é o Miguel. O Miguel é um 71. O Miguel é 71, ele quer o topo da pirâmide. E ser um senador até mesmo... Sendo senador e até mesmo presidente. Muita gente fala, deixa o menino. Deixa a cobra crescer mesmo pra tu ver onde ela vai parar. Mas é um sonho. Mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E, com fé em Deus, eu vou chegar lá em nome de Jesus. É isso, quer ser presidente do Brasil. E aí, o que tu acha? Eu acho que, levando em consideração ao atual presidente da República, ele tem um bom pré-requisito, né? Então, vamos ver aqui se ele é tão bom de mentira quanto o Lula. Vamos lá, vamos ver se ele tem um pré-requisito bom. Vamos ver ele mentindo aqui e nós desmascarando ele. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, Foi tão combinada essa pergunta, por quê? Porque o testemunho dele não é que ele tinha dificuldade de falar, é que ele nasceu sem as cordas vocais e sem o tímpano. Então, ele era surdo e mudo. Mas a pergunta tá tão combinada que o cara falou do jeito que ele quer responder, né? Porque eles combinaram. Tanto que eu nunca vi o entrevistado ficar com o microfone, né? Você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né?
dificuldade. Ele disse que no testemunho ele disse que tinha dificuldade para falar e para ouvir. Nós vamos ver o testemunho dele. 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Isso aqui é ter dificuldade para falar e ouvir? Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Bom, se você não ia falar e nem ouvir, então não é dificuldade, né? Você era surdo-mudo. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Bom, ele falou aqui, ele era surdo, mas lá, agora, né, recente, com 15 anos, ele tá dizendo que tinha dificuldade de ouvir. Então ele podia usar aparelho, já que ele ouvia um pouco, né? Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava pra dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava pra comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Ô, glória! Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando. E no dia do aniversário dele, ele acordou falando e cantando como um roxinol, um beija-flor, sei lá o que é que canta. Então, você viu o testemunho dele. O testemunho dele é esse. E esse testemunho está em vários lugares, diferentes, com várias idades. Desde que ele começou a falar com 3 anos de idade, ele conta esta história em todos os lugares. E você percebeu que ele não era tão jovem assim aqui, devia ter 13 anos e agora ele tem 15. Só que, como ele tomou uma proporção muito grande, uma proporção nacional, tá todo mundo querendo ir atrás desse laudo aí, né? E aí agora ele tá tentando mudar a mentira que ele contou. Olha o que ele vai falar. Eu não expliquei o testemunho direito e bem. Ele não explicou direito. Eu acho que estava bem explicado. Você nasceu sem o tímpano e sem as cordas vocais. Estava bem explicado lá sim. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldade na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição. Não, menino, você acabou de falar faz 10 segundos atrás que você nasceu sem o tímpano e as cordas vocais? Como assim? O que está acontecendo? Né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo. Culpa da médica, que falou. Ela falou, mas não tem laudo. A médica falou, ele é surdo e mudo, mas não tem laudo. Na história, em outros testemunhos aí, que tem por aí, ele fala que foi a enfermeira. Não tinha médico, era enfermeira. Aqui foi uma médica que falou pra mãe dele. Mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame. Não foi dado laudo nem exame, quer dizer, a médica, né, são feitos exames ali e tal, aí constatam que é surdo e mudo, mas não vou colocar na sua ficha, tá? Aí nós temos aqui um outro programa que ele foi, que ele acabou de dizer que não foi dado laudo, não tem nada disso. Só que neste programa ele diz que o laudo existe. Eu procurei esse laudo. Esse laudo ele é de 2010. Nossa, existe um laudo e ele é de 2010. Mas, rapaz, esse tem tudo pra ser presidente mesmo, hein? Sim. De 2010. Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Esse laudo ele é de 2010. Sim. De 2010. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Mas ele sumiu, né? Caramba! Que historinha, hein, Lulinha? Lulinha, vamos chamar ele de Lulinha? Eu acho que ele merece ser chamado de Lulinha, né? Depois dessa aqui do laudo, hein? Depois dessa do surdo e mudo, Pastor Lulinha. Vamos chamar de Pastor Lulinha. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vai xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. Absurdo, né, amigo? As pessoas te chamar de mentiroso. As pessoas nunca acreditam na gente. A gente falando a verdade, eles sempre duvidam. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim, só que eu não vou fazer isso. Ele não vai fazer isso porque ele é um menino honrado, ele é um menino de Deus, ele é um milagre, ele é um profeta. Deus fez um milagre na vida dele, fez ele falar para nos abençoar. Você acha que ele ia fazer um laudo
falso? Você pensou isso do nosso pequeno Lulinha? Você não pode ter feito isso. Porque é uma mentira. Se eu fizesse isso Se eu fizesse isso. Ele gosta de tirar sarro dos outros que falam errado, né? Volta pra escola, moleque. Se eu fizesse isso e se amanhã depois eu achar... Achar o quê? Aquele laudo que você falou que não existe? Porque ele tá falando que nunca teve um laudo, mas se ele achar, ele vai mostrar pra nós um laudo que não existe de 2010? Lulinha. Se amanhã depois eu achar, porque vai estar lá, ó, comprovado, entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo certinho. Assinatura de médico e data, tudo certinho, dizendo ele nasceu surdo mudo. Menino, eu acho que tá mentindo mais que o Lula já. Eu acho que você tá superando o Lula, hein? E com 15 anos de idade. O que irá se tornar esse menino aí, hein? Porque vai ser deputado, vai ser senador e vai ser presidente do Brasil. Isso é o que ele almeja. Mentindo desse jeito? Você duvida? Eu não. Será que ele vai conseguir enganar toda a direita? Porque enganar o pessoal de esquerda, que é mais burrinho, é mais fácil, né? Mas nós de direita, um pouquinho mais difícil, Miguel. A gente tem um QI um pouquinho mais elevado, Miguel. Tanto que nós já estamos aqui, ó, expondo todas as suas mentiras. E as próximas que vierem, nós vamos expor também. Porque nós vamos encontrar a verdade e ela sempre irá aparecer. Vamos lá, ó. Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame. Esse laudo, ele é de 2010. Sim. De 2010. Nunca foi laudo, nunca foi dado um laudo, nunca foi feito um exame, não, nunca teve isso, o médico, não, o pessoal entende tudo errado, eu nunca falei isso. Esse laudo é de 2010. E se amanhã depois eu achar, porque vai estar lá, ó, comprovado, entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo certinho. Tá aí, nosso futuro presidente, o nosso profeta Lulinha. Rapaz, eu só acho que pra ele, ó, eu acho que pode chegar a ser deputado acho que dá, porque ele vai estar ali na igreja ainda, vai ter muito voto. Senador, pode ser, mas presidente você vai ter que enganar todo mundo. Mas o povo é um povo ignorante, né? Eu acho que, sei não, hein, mano. O que você acha? O que importa aqui é o que você acha. Tem futuro? Tem futuro, Lulinha? O grande mentiroso, você acha que tem futuro? Vai conseguir enganar todo o povo brasileiro? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais, me siga no @canal conectado no Instagram e se inscreva nesse canal se você for inscrito. Aconteceu um milagre na minha vida, eu quero contar. Eu nasci com cabelo e eles foram embora. Deve ter sido um milagre. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui!